nós venceremos. Nosso povo brasileiro é formado por trabalhadores que infelizmente cairão em governos usurpadores, governos que não representam nem de longe a nossa Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Floresta Digital. Tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo para apresentar um programa Fique por Dentro, um bate-papo descontraído aqui com o meu amigo pastor Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo aqui, que seja um dia abençoado, uma tarde, né, abençoada. Uma tarde abençoada. Que legal, Augusto. Para mim é uma alegria, um prazer poder estar aqui, né, poder participar desse momento, né, que com certeza vai ser um momento edificante, alegria, e poder conhecer o pastor Walter aqui, né? Está excelente aqui pessoa, né? E está aqui presente, né, nessa rádio, né, a Rádio Floresta Digital. Que Deus possa abençoar de uma forma muito especial esse tempo aqui, Augusto. É um prazer, uma alegria poder estar aqui com você, o pastor Walter, que está ali na sonorização ali. Então é uma alegria. Muito boa. Obrigado pela presença. Vamos aproveitar e bater um papo um pouquinho, né? Que legal. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho onde fica a sua igreja, o local, para o pessoal conhecer um pouquinho. Então, Augusto, eu sou, né, o pastor Rodrigo, sou pastor da igreja Comunidade Bíblica Church, aqui na cidade de Hortolândia mesmo. Fica localizado ali no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Tá. Né? Perto ali do balão da Escola Armelinda, rua João Coelho, 535, ali no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Então nós estamos ali, nós estamos recentemente ali com trabalho, estamos ali pregando o Evangelho, anunciando a Cristo, levando as pessoas ao conhecimento de Jesus, para que elas possam estar, com certeza, desfrutando de tudo aquilo que Cristo realizou, né, Augusto? E então, é um trabalho árduo, né? É um trabalho árduo, porém um trabalho, Augusto, muito prazeroso também, né? Exige de nós, claro, uma dedicação, uma entrega, mas não há como comparar a alegria e a satisfação de vermos pessoas transformadas por esse grande amor, que é o amor de Cristo manifesto na cruz. Né, e isso não tem preço, né, pastor? Não tem preço, não tem preço. Realmente é isso que nos dá, né, aquele gás, né, para que a gente possa cada dia mais mergulhar e poder ir adiante, ir a lugares mais profundos ainda, né? Que bacana, que bacana. Me fala uma coisa, há quanto tempo você está lá? Você disse que está recente, né? Isso, nós estamos recente lá. Nós estávamos, antes de mudarmos para essa localidade, nós estávamos no Hotel Drudes, né? Ficamos lá fazendo os nossos cultos aos domingos, lá no auditório do hotel, durante 7 meses. E até o Senhor dar uma direção, aquilo que Ele queria verdadeiramente de nós, né? E aí Ele nos mostrou esse ambiente novo, né? E para a glória de Deus nós estamos lá e na verdade fizemos, acredito que de 8 a 9 cultos somente lá. E quais são os dias dos cultos, pastor? Até para o público aqui, sim, se tiver... Sim. Aliás, se tiver não, vamos lá para conhecer, né? Convidá-los lá. Sim. Quais são os dias do culto? Então, nossos cultos, Augusto, eles são realizados às terças-feiras, às 20 horas, das 20 horas às 21h10, tá, né? E esses cultos nós temos até, inclusive, vou fazer aqui uma prévia aqui de um grande palestrante que vai estar lá nessa próxima terça. Nós vamos falar um pouquinho aqui também, né, Augusto? Vamos, mais pra frente a gente fala. Marca isso aí, deixa aí guardado. Hein? Guarda aí esse palestrante deixa aí um pouquinho mais pra frente. Então, às terças-feiras, nós temos os nossos cultos que nós fazemos ministrações de ensinamento sobre o Espírito Santo, mas para que as pessoas possam chegar ao conhecimento e crescerem no conhecimento da palavra. Domingo nós temos os nossos cultos que são às 18 horas, né?
aos domingos, às 18 horas, terminando lá pelas 19h40, e nós temos os nossos cultos ali. Também no sábado. Tem para jovens? Tem. No sábado tem o evangelista Tiago, né, que é o líder da mocidade lá. E nós temos ali também os cultos de jovens às 19h30 nos sábados. Que bom, Inclusive, que bom. nesse sábado nós vamos ter um mega evangelismo lá às 9 horas da manhã. Vai ser muito bom. Na região ali do Fátima ali. Onde está recasando a igreja. Está evangelizando aí o pessoal da região. Com certeza, vai ser bênção, Augusto. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade. Tem culto para as mulheres também, a igreja ou não? Tem culto para as mulheres, com certeza. Os cultos das mulheres geralmente são feitos, Augusto, todos os segundos, segundo sábado do mês. Ah, tá, perfeito. Né? Perfeito. Nós tivemos um culto agora de mulheres, onde a pastora Adriana ministrou uma palavra que foi muito boa, uma palavra muito abençoada. Que bênção. E as mulheres foram tremendamente edificadas, todas as pessoas que participaram saíram felizes lá e abençoadas, né? Então é bênção, Augusto, isso é maravilha de Deus, né? Não tenha dúvida disso, pastor. Só um instante aqui, que eu vou encaminhar para quem não está ainda online, eu vou estar encaminhando um link aqui do nosso bate-papo, da palavra profética, que você vai estar passando aí para os nossos ouvintes. Né, uma palavra de Deus, né, que é muito importante para nós aí nesse fim de tarde, né? Eu também vou compartilhar aqui, viu, Por favor. Acabei de compartilhar aí na minha rede de contatos, por favor. Sim, vou estar compartilhando aqui esse link. Pessoal, por favor, compartilhe com seus amigos, talvez uma pessoa talvez esteja precisando de uma palavra que vai ser ministrada hoje pelo pastor Rodrigo e que possa ajudar demais o coração dela. Às vezes um ato, uma atitude, uma postura nossa de encaminhar o link para uma pessoa pode ajudar demais, transformar ela. Às vezes ela está aguardando, está precisando dessa palavra. Né? Vamos poder retribuir através desse link. Com certeza, bênção de Deus. Só mandando aqui, Augusto, ó, e é benção, porque o objetivo é esse, poder trazer esse tempo novo, né, de Deus para a vida das pessoas, esses tempos difíceis, né, Augusto? Sim. Que nós estamos vivendo, e eu tenho certeza que Deus tem muito a realizar, tem muito a fazer. Isso é bênção de Deus. Podemos começar, então, pastor, ouvir um pouco da sua palavra. Oh, que legal. E depois a gente vai falar sobre terça-feira, dia 11. Exatamente, que legal. Vai ser bênção. Promete esse momento aí, né, Augusto? Sim. Promete, realmente vai ser bênção. Então, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma palavra de Deus. E quero deixar, assim, todos os ouvintes e todos os telespectadores aí, aqueles que estão nos assistindo, cientes de que nós não temos o objetivo de pregar uma religião para você, uma placa de igreja, nada disso. Nosso objetivo, principalmente nesse momento, é poder levar para você a palavra de Deus, porque tudo que Deus faz, queridos, Ele faz através da sua palavra. Tudo que Deus tem para realizar, Ele sempre vai liberar, sabe, Augusto, uma palavra em direção à sua vida. Por isso que é importante que todas as pessoas, né, independente das religiões, elas possam estar cientes de que a palavra de Deus, ela não é, vamos dizer assim, uma opção para a nossa vida. A palavra de Deus não é uma opção. Na verdade, a palavra de Deus é uma questão de sobrevivência, certo? Porque o homem, na verdade, ele não foi feito, Augusto, para viver longe de Deus. Verdade.
O homem não foi feito para viver longe de Deus. E se nós fôssemos ver a causa de todos os problemas que nós estamos vivendo hoje, no mundo que nós habitamos, você vai ver que são problemas que você pode diagnosticá-los isoladamente. Você pode ver que tem problemas na economia, problemas na família, problemas de violência e de muitas coisas em relação ao mundo que vivemos, né? Pontos totalmente negativos, mas que tem uma só origem. Uma vez que Deus, ele criou o homem, uma vez que a verdade que está nas Escrituras, mais precisamente no livro de Gênesis, diz que Deus criou o homem, então nós entendemos que o homem precisa do seu Criador. E isso não é uma questão de religião, isso é uma questão de lógica. É como se nós fôssemos comprar, Augusto, um aparelho doméstico numa loja. À medida que você compra aquele aparelho doméstico, você leva para sua casa, mas se você não analisar, como é que se diz, ler como que aquele aparelho funciona, o manual. Se você não olhar o manual, você não consegue lidar. Então, o manual da vida do ser humano é a palavra de Deus. E uma das coisas mais lindas da Bíblia, Augusto, é que a palavra de Deus, ela se tornou carne, ela se tornou uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Lá em João, capítulo 1, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha só que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Então, é muito importante que nós possamos ter essa visão. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pela vida do pastor Walter, por vocês terem a visão de utilizarem os meios, né, da rádio para poderem assim também abrir esse leque da palavra para que as pessoas consigam se encontrar. Há muitas pessoas perdidas e nós vamos dizer que elas estão perdidas por falta de dinheiro, ou por falta de amor, por falta de reconhecimento, ou por falta de alguma coisa. Há muitas pessoas perdidas. Mas, na verdade, nós nos perdemos quando nós não temos a direção da palavra de Deus. E olha só, eu quero só ler um texto aqui, Augusto, para terminar aqui, para não estender. Eu quero ler um texto que está em Mateus, capítulo número 16, e o versículo 16, que diz assim, ó: Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, respondendo, lhe disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, o ápice desse texto aqui, Augusto, e você que está nos assistindo, ele fala a respeito da coisa mais importante na vida de um ser humano. Mas, visivelmente, na nossa ótica, se você olhar, é a que menos é preocupante na vida das pessoas, que é o fato de nós conhecermos a Jesus. Amém. À medida que alguém conhece a Jesus, à medida que alguém recebe no seu espírito a revelação, o conhecimento de quem é Jesus, olha só o que Jesus está falando. As pessoas nesse texto, Augusto, elas estavam indecisas.
Jesus estava andando com os discípulos e ele disse, de repente ele para, olha para os discípulos que estavam seguindo ele e diz assim, olha, quem que as pessoas por aí dizem que eu sou? O que vocês têm ouvido das pessoas? Aí os discípulos começam a responder, eu sei, olha, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um profeta. Você vê que, na verdade, isso aponta para uma coisa muito importante, gente. Que mesmo nós ouvindo falar de Jesus, existe ainda uma indefinição muito grande na vida das pessoas, Augusto. Uma indefinição. Quer dizer, você pode notar que as pessoas conhecem a Jesus por aquilo que ele faz. Você já notou? E se você conhece a Jesus só por aquilo que ele faz, automaticamente você vai tentar usá-lo e não se deixar ser trabalhado por ele. Por quê? Porque à medida que eu sei somente o que Jesus faz, o que acontece? Eu vou querer utilizá-lo nos momentos das minhas necessidades. Somente isso. Mas o mais interessante de tudo é que Jesus agora, ele diz, Simão, ou seja, ele reúne novamente, ele faz a segunda pergunta, ele não pergunta a Simão, mas ele pergunta a todos e diz, e vocês que estão me seguindo, quem vocês dizem que eu sou? Quando Jesus fala isso, eu imagino, Augusto, os discípulos dando um passo para trás, com medo de responder. É uma pergunta. É uma pergunta, né? E vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Será que eu sou o filho da Maria? Eu sou o profeta? Eu sou só um pastor? Sou um lunático que anda por aí? Quem que eu sou para vocês? E talvez Deus está perguntando para você isso, você que está nos assistindo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Não o que ele faz, mas quem é? Olha, Simão, ele com coragem, ele dá um passo para frente e diz, você é o Filho de Deus, tu és o Messias. E Jesus faz com Pedro uma coisa muito interessante. Olha como conhecer a Jesus muda a história das pessoas, Augusto. Quando ele olhou para Jesus e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, à medida que Pedro revela e que realmente reconhece Jesus, que ele conhece o Cristo que está diante dele, automaticamente o Cristo que é reconhecido libera uma palavra para ele dizendo, agora eu vou te dizer quem tu és. E eu vou dizer para você que tu não é mais Simão. Porque a palavra Simão aqui no grego significa agitado pelo vento. A palavra Simão significa uma pessoa que vive preocupada com tudo, que está em cima do muro, não se decide, não toma decisões baseadas naquilo que Deus deseja. Simão é um tipo de pessoa inconstante. Inconstante. Então Jesus disse, por você me conhecer, Pedro, eu estou dizendo para você, Simão, por você ter me conhecido, agora você não é mais Simão. Você não vai ser mais inconstante, você vai ser firme, porque agora você é pedra. Você é algo como eu sou, porque Jesus é a pedra de esquina. Então eu queria deixar essa palavra para você que está nos assistindo e dizer para você, olha, nós temos muitos objetivos na nossa vida, sonhos e projetos, mas eu quero te dizer que a base de tudo que pode se materializar e ser realizado na sua vida depende do quanto você se dedica em conhecer a Jesus, porque quando você conhece a Jesus, você vai descobrir que você não é essa pessoa que está aí, quem sabe, deitada numa cama, com depressão,
viciada, uma pessoa que está aprisionada num sentimento de raiva, de ódio, você vai descobrir que você não é essa pessoa. Você não é esse Simão. Você é alguém que nasceu da mesma estirpe que Jesus. Você nasceu de Deus. Quando você conhece a Jesus, Jesus te dá uma nova vida. Amém, é verdade. Amém? É verdade. Glória a Deus, Augusto. É verdade, pastor. É verdade. Então, que fique aí essa palavra no seu coração. Amém? Quero agradecer aqui essa oportunidade, porque falar do Evangelho é um privilégio. Ele vai embora, né? Que bela palavra. Pastor, mas, ouvintes, eu vou fazer uma pergunta aqui meio difícil de pastor, eu acho, viu? Vamos ver. A maioria das pessoas procura Deus do milagre ou procura o milagre de Deus? Na verdade, Augusto... Ou tem alguma diferença aí? Você poderia explicar? Tem uma dúvida aqui, eu Então, estou com uma interrogação aqui. Claro, com certeza, isso é muito bom, Augusto. Na verdade, Augusto, a maioria das pessoas procuram Deus como Deus do milagre. Mas isso não tem problema. Não tem problema. A grande questão é que as pessoas que começam a buscar a Deus por um milagre, elas precisam entender que o objetivo de Deus é mantê-las em sua presença e dar crescimento espiritual para a vida delas. O grande problema das pessoas que vão à igreja é que elas param no milagre. Elas param naquilo que precisam. E as necessidades do ser humano não é a prioridade de Deus. A necessidade de Deus é muito mais importante do que a necessidade do homem, porque qual que é a necessidade de Deus? É ter você com ele. É ter o pastor Walter ao lado dele, junto com ele, na caminhada, na trajetória. É à medida que as pessoas vão, por exemplo, à igreja, a pessoa vai lá, recebe um milagre, glória a Deus, amém. Mas é só o começo. É só o começo. É o começo de uma trajetória em que ela vai conhecer a Jesus, ela vai se conhecer e vai conhecer através disso o que Deus planejou e projetou para a sua vida. Então o problema não é a pessoa ir na igreja porque ela só quer o milagre. Não, a maioria das pessoas vão. Elas vão por causa de que precisam. Você pode notar que a igreja, Augusto, ela é o último lugar que um ser humano procura. Você já notou isso? É assim. A igreja é a última opção, às vezes, que um ser humano. Ele já tentou isso, já tentou estratégias, já tentou agir de uma forma, fazer alguma coisa e não deu certo. Quando ele vê que está caído no fundo de um poço, ele vai para a igreja. Está errado? Não. Está certo, porque foi para isso que Jesus morreu. Para que a opção seja primeira ou última, ela funcione. Amém. Amém. Entendeu? Então, mas o irmão foi por causa do milagre. Tem problema. O importante é que, a partir do momento que ele abre seu coração, Jesus vai transformá-lo. Porque é impossível, Augusto, alguém andar com Jesus e não ser transformado. Amém. É impossível. Amém. Amém, pastor. Bela palavra. É isso. É isso. Mas eu fiz essa pergunta porque gera um pouquinho, né? Exatamente. As pessoas perguntam, mas você tem ido na igreja por quê? Né? Para Deus do milagre ou milagre de Deus? Então, mas foi só para amém, Augusto. Uma colocação. Que legal, Augusto. Que bom, tá? que bom, que bom. Pastor, dia 10... Não, 11 do 10. 11 do 10. do 10. Vamos falar um pouquinho dos 10, até pela palavra. Sim, sim. Pelo que diz, né? A presença de Deus, a gente saber ouvir os sinais de Deus. Exatamente. Tem alguém que tem essa sensibilidade, ou talvez os sinais estão sempre aparecendo para a gente. Eu dei até um exemplo. Sim. O carro, o combustível do meu carro está lá com a luz apitando lá. Olha o sinalzinho lá. Falou, dá para andar mais 10 km, mas está lá apitando, olha o sinal. É verdade. E a gente continua, mas dá para andar mais 5 km. E vem dando aquele sinal.
Até uma hora que o carro pega e para. Verdade. Falei, nossa, como que eu não percebi? Como que eu deixei a gasolina acabar? O combustível acabar? Exatamente. Mas eu recebi o sinal. O sinal estava lá. Tava me E não foi avisando, né? perceptível. Tava O avisando. sinal de Deus é mais ou menos parecido com isso? Na verdade, o sinal de Deus, Augusto, é fruto desse amor que ele tem por nós, e é por isso que em alguns momentos a gente pensa até que é uma punição de Deus, né? Algumas coisas que acontecem na nossa vida, mas é um sinal de amor. É como Deus dizendo assim, olha, para com as suas coisas um pouquinho E preste atenção no que eu tenho para você. Perfeito, pastor. Eu vou aproveitar esse gancho aqui para falar um pouquinho aqui. É do dia 11 do 10. 11. Eu vou estar fazendo o pré-lançamento do meu livro, que chama Sabedoria para um Futuro Brilhante. Que legal, vai ser um dia maravilhoso. Tá? Vai ser no endereço aqui do pastor Rodrigo, ele cedeu o espaço aqui pra gente, o espaço local, vai ser muito bacana. A gente vai ouvir um pouquinho sobre a sabedoria, sobre o que foi falado aqui. Exato. É lógico, eu não vou passar todo o conteúdo, porque Sim. a presença de vocês é fundamental lá. Exatamente. Mas eu conto muito com a presença de vocês lá, vai ser um dia bem bacana, vai ser um dia de muita bênção, né? Para a gente estar entendendo um pouquinho sobre a sabedoria de Deus. Né? Porque todas as pessoas nascem inteligentes, independente do seu grau de inteligência. Sim. Mas eles já nascem inteligentes. Sim. E como nós podemos usar a nossa sabedoria para utilizar a inteligência que temos? Exato. Né? E sabedoria não se compra. Eu não encontro ela na prateleira. Sim. E não tem preço nenhum que pague por ela. Verdade mesmo, verdade. Então onde nós vamos encontrar? Oh, maravilha. Né? Onde podemos? É onde a sabedoria se habita. Eu até quero fazer um ensejo aqui, então... aproveitando essa questão aqui, Augusto. Aonde está a sabedoria? Dia 11 do 10, vai estar na Avenida João Coelho, às 19h30. Às 19h30, número 535, lá no Fátima, aqui em Hortolândia. Então, vá lá, porque o negócio vai ser bênção. Conto com a presença de todos vocês lá. Por favor, eu vou colocar o post aí na rádio para vocês pegarem o endereço. Por favor, vai ser bem bacana. E uma palavra a mais, uma sabedoria a mais para a gente ir no nosso dia a dia. Com certeza, Augusto. Pastor, obrigado por sua presença. Oh, meu querido. Obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Tá? E eu quero fazer um convite aqui, né, através do nosso pastor Walter. Amém. Se o senhor quer ter um programa aqui todos os dias de segunda, com certeza. Café com Jesus, das 8 às 9 da manhã aqui, para levar uma palavra para nossos ouvintes, com todo amor e carinho, logo pela manhã. Que legal. Né? A gente que está no carro, através da FM 107,7, através da rádio web, da TV, muitas coisas aí vai estar surgindo. E a gente gostaria de fazer esse convite aí para o senhor, se aceita ou não, para a gente poder ouvir sempre essa palavra, né? Além de ir na igreja, poder estar ouvindo a palavra do Senhor. Augusto, eu quero agradecer assim, de coração mesmo. Eu louvo a Deus porque pregar o Evangelho é um privilégio muito grande. Ainda mais debaixo dessa estrutura que é a Rádio Floresta Digital agora, né? E estar podendo transmitir o Evangelho aqui é um privilégio, uma alegria. Então eu me sinto honrado e quero servir a rádio, quero ser benéfico para aquilo que Deus tem aqui na 107,7, para que cada vez mais ela cresça, venha se expandir, né? E trazer alegria às pessoas, levar Jesus às pessoas, levar a palavra. Então, para mim é uma alegria, meu Deus, é um privilégio imenso, fora do que eu posso expressar com palavras. Estar aqui com você, com o pastor seja bem-vindo. Oh, meu Deus. Então, poxa vida, gente, fica ligadinho aí que nós vamos estar junto aqui, vai ser uma alegria. Amém?
vai ser uma bênção na minha vida, principalmente, poder transmitir a palavra aos corações. Vai ser maravilhoso. Obrigado, pastor, então, Rodrigo, pela palavra, pelo nosso bate-papo. Obrigado, ouvinte, por mais esse dia. É um programa ao vivo aqui, Fica por Dentro. Espero em breve estar voltando aqui com novas novidades, novos entrevistados. E uma boa tarde a todos. Deus abençoe. Obrigado, Augusto. Obrigado, pastor Walter. Obrigado, 107,7. Deus seja louvado. Amém. Até logo. Meia 5690. Fale com Edmar Acena. A Rádio Web Floresta Digital está apresentando o Som da Notícia e do Esporte. O Som da Notícia e do Esporte. Bateu o carro ou está precisando de reformas? Leve no Joel Martelinho.